TechFlow by WorkCom. Bem-vindos ao terceiro episódio da nova série de podcasts TechFlow, inteiramente dedicados à cibersegurança. Uma série da Exame Informática em parceria com a WorkCom e um podcast que tem por objetivo sensibilizar os utilizadores e os decisores, porque, no fim de contas, todos usamos tecnologia, para a importância da cibersegurança no nosso dia-a-dia. Neste terceiro episódio, vamos falar daquele que tem sido um dos grandes temas de 2024, a inteligência artificial, mas neste caso aplicada à segurança informática. Para isso, temos dois convidados connosco. Pedro Adão, professor associado no Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico e que leciona cadeiras relacionadas com a área da segurança informática, e temos também Frederick Henschens, Managed Service Manager da WorkCom. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade para participarem neste podcast. Pedro, começava por si. O mundo da tecnologia, no geral, tem estado a viver uma pequena, grande loucura em torno da inteligência artificial. A questão que eu faço é de que forma é que esta tecnologia está a influenciar a área da cibersegurança? Ou seja, que avanços é que existem, por exemplo, na detecção de vulnerabilidades e que tirem partido da IA? Ok, muito obrigado pelo convite, começo por agradecer o convite para estar aqui presente. Por isso, eu acho que sempre que nós falamos de cibersegurança, nós temos primeiro, antes de falarmos do impacto que a IA está a ter na cibersegurança, acho que temos que discutir o impacto da IA em tudo o que nos rodeia, não é? E não podemos dissociar isto da questão da transformação digital, não é? Cada vez nós estamos num mundo mais digitalizado e por isso a superfície de ataque que nós temos é cada vez maior e aumenta todos os dias, não é? Nós mais à frente poderemos falar da análise de tráfego e da detecção de vulnerabilidades em tempo real. Mas todos concordamos, não é, que se conseguirmos produzir software com menos bugs, com menos vulnerabilidades, estaremos mais seguros à partida e diminuiremos o trabalho que é necessário nas fases posteriores, não é? E por isso nós podemos pensar como é que nós podemos progredir nesta área de desenvolvimento de software mais seguro ou de detecção precoce de vulnerabilidades. Olhando para este problema da detecção de vulnerabilidades, este processo é normalmente feito de forma manual por profissionais, é um processo que é moroso e isso hoje em dia, dada a quantidade de software que é produzida, é um pouco incomportável. E já houve vários esforços para tentarmos melhorar este processo, e não é de agora com a inteligência artificial. Por exemplo, em 2016, a DARPA, que é uma agência do governo americano relacionada com o Exército, mas para desenvolver projetos de investigação, realizou uma competição cujo objetivo era precisamente desenvolver sistemas automáticos que fossem capazes de detectar ataques e desenvolver patches para esses ataques. Também queriam que esses patches fossem colocados em produção, e por isso o objetivo era diminuir o tempo que vai entre a detecção e o lançamento ou colocação em produção de um patch de segurança. Na altura ainda não havia a inteligência artificial, ou não estava tão em voga, e por isso eram utilizadas fundamentalmente técnicas de linguagens de programação, e na altura participaram cerca de 7 equipas, depois fizeram uma final em Las Vegas em que esses 7 sistemas autónomos, por isso não havia nenhuma intervenção humana, tinham de detectar as vulnerabilidades e corrigir as mesmas. Os sistemas tiveram 12 horas a ser postos à prova, isolados do mundo, e tinham de corrigir essas vulnerabilidades. Pronto, visto que a IA tem tido uma expansão nestes últimos anos, e tanto tem sido utilizada para o desenvolvimento de novos ataques, como também para o processo de produção de código e correção de vulnerabilidades, a DARPA decidiu lançar este ano, ou melhor, lançou em 2023 para ter a primeira semifinal deste ano, em 2024, o mesmo competição, mas agora com sistemas que recorressem à inteligência artificial. E o objetivo era o mesmo, por isso a organização criava programas vulneráveis e forneceu a estes sistemas para eles tentarem identificar as vulnerabilidades e desenvolver os patches automaticamente. Notem que nós, para o humano, há algumas coisas no processo de patching que são
intuitivas ou que são naturais, mas que para um sistema de IA não é. Por exemplo, os sistemas de IA são treinados com grandes quantidades de dados e, como é óbvio, conseguem reconhecer os padrões que aprenderam. E por isso, a questão é como é que nós conseguimos detectar ataques que seguem padrões que o sistema não aprendeu. Ou seja, como é que o sistema consegue, aquilo que um humano talvez consiga, aquilo que nós normalmente temos que pensar fora da caixa, não é? Será que um sistema de inteligência artificial também o consegue fazer? Segundo, estes sistemas são treinados em código que já existe. E esse código, possivelmente, nós não sabemos, há muito código que é inseguro e que nós não sabemos. Por isso pode acontecer que a sugestão que o sistema dá é uma sugestão também ela insegura. Pronto. Que se calhar para o humano, ao olhar para o código, conseguiria dizer, olha, este código é inseguro, para um sistema automático poderá não ser. E por fim, um humano consegue normalmente entender a funcionalidade de um programa e por isso consegue perceber se um patch de segurança, se ele faz sentido no contexto daquele programa. Um sistema de IA também precisa de conseguir perceber qual é a funcionalidade pretendida do programa e assim sugerir um patch que fizesse sentido. Pronto, estes sistemas, já agora a competição foi em agosto que passaram agora 7 sistemas para a final, que será em agosto do ano que vem, e o curioso é que os sistemas conseguiram detectar vulnerabilidades e um dos sistemas até conseguiu detectar uma vulnerabilidade que existia no mundo real e que era previamente desconhecida. Ou seja, há aqui uma prova de sucesso de que estes sistemas de facto conseguem detectar vulnerabilidades que eram previamente desconhecidas e pronto. Mas claro que tem os desafios que nós como humanos conseguimos às vezes dar o passo extra e perceber um pouco mais, que por vezes estes sistemas ainda não conseguem reconhecer coisas que não sejam os padrões que conhecem. Pedro, daquilo que eu percebo, ou seja, a IA é uma ajuda bem-vinda e que chega numa altura certa, justamente porque essa superfície de ataque está a aumentar. Mas eu Claro. aproveitava essa deixa para passar aqui ao Frederic, ou seja, a WorkCom trabalha com muitas empresas de diferentes setores, pois disponibiliza um centro de operações de cibersegurança, aquilo que na comunidade é conhecido como os SOC, e portanto, pegando nesta questão da ajuda, aquilo que eu perguntava é, para aqueles que não conhecem, se nos podia explicar um bocadinho como é que funciona então um destes SOCs e perguntava especificamente, ou seja, como é que os vossos analistas estão a usar a inteligência artificial no dia a dia, justamente como uma ferramenta de ajuda. Em primeiro lugar, bom dia, Rui. Obrigado pelo convite. Bom, eu vou tentar aqui explicar de uma forma muito, muito simples como é que funciona o SOC, até porque não temos aqui muito tempo e isto dava aqui pano para mangas. Mas, portanto, basicamente, o que é que se resume ao trabalho de um SOC? Resume-se, efetivamente, à análise de enormes volumes de dados, no sentido de tentarmos detectar algo anómalo ou algo que saia fora do padrão. Okay? No sentido, efetivamente, de verificar se pode ou não ter havido algum tipo de comprometimento. Como é óbvio, e quando estamos a falar aqui de dados, estamos a falar mesmo de uma quantidade enorme de dados, é humanamente impossível isto ser feito sem recurso a ferramentas. Portanto, nós, tradicionalmente, a ferramenta que é mais utilizada até à data são ferramentas do tipo SIEM, não é? Portanto, lá estão aqui estes gajos da segurança outra vez com os seus acrónimos, mas portanto basicamente aquilo que eu gosto de explicar como é que funciona o SIEM basicamente é um devorador de logos. Okay? Portanto, é uma ferramenta que basicamente o que vai fazer é agregar logs de várias fontes diferentes, não é? Fontes relevantes, efetivamente, para quem está a defender. Estamos a falar de firewalls, por exemplo, servidores de HCP, logs de endpoints, logs de servidores, logs da rede, ok? E o que ele vai fazer é vai correlacionar todos estes logs para nos dar algum tipo de alerta, ou seja, ajudar-nos efetivamente a detectar estes comportamentos anómalos. Portanto, e como é que esta correlação é feita? Esta correlação é feita com base em regras, que muitas vezes são definidas manualmente, tal coisa que o Pedro teve a falar agora aqui há pouco. Portanto, o que é que nós fazemos? Vamos definir numa janela temporal A, se recebermos um evento do tipo B mais um evento do tipo C, vamos gerar um alerta do tipo D. E esse alerta depois será analisado pelos analistas. O que é que nós temos vindo a verificar com este tipo de sistema? Okay?
acho que todos nós aqui gostamos de uma boa história. E os meus analistas também não são diferentes. E aquilo que eu costumo dizer sempre, quando estamos a analisar um alerta, é que um alerta, efetivamente, tem de nos contar uma história. Acho que ninguém gosta de uma história sem início, sem fim ou sem meio. Okay? E efetivamente, ou seja, eu para dar aqui um exemplo prático, nós conseguíamos fazer e muito bem detectar e analisar alertas isoladamente. Okay? Dou, por exemplo, um exemplo aqui muito simples. Conseguíamos muito bem detectar, por exemplo, tráfego de um endpoint, ou seja, tráfego autorizado de um endpoint para um domínio considerado malicioso e conseguíamos bloquear essa ligação, mas enfim, isto não chega hoje em dia. Portanto, o que nos interessa mesmo é nós tentarmos saber porquê que aquele tráfego aconteceu, ou seja, o que é que originou esse tráfego. Terá sido um e-mail com um URL malicioso, que alguém depois abriu o e-mail e clicou? Terá sido um malware já no próprio endpoint, que depois tentou fazer uma ligação para um servidor de command and control? Portanto, isto tudo é importantíssimo. E muitas vezes aquilo que acontecia é que faltavam-nos aqui peças para completar aqui o puzzle. Onde é que entra aqui a inteligência artificial? Porque a inteligência artificial faz uma coisa muito bem feita, que é a capacidade que tem de analisar volumes enormes de dados e muito rapidamente. Okay? Portanto, o que nós temos visto, efetivamente, é o aparecimento de novas plataformas, por assim dizer. E digo plataformas porquê? Porque há este conceito, e é um conceito que vai ser muito falado agora no futuro, são plataformas que não estão on-prem, portanto, estão na cloud, porque todos nós sabemos que a inteligência artificial necessita de muita computação e, portanto, essas valências, efetivamente, nem todos os clientes têm essa capacidade de ter isso on-prem. É? E, efetivamente, este tipo de sistemas vai nos permitir juntar aqui os vários pontos. Ou seja, estes modelos estão treinados, portanto, o data lake é um data lake comum para onde é enviada toda a informação, e vão permitir, efetivamente, aos nossos analistas de ter a história completa. Voltando ao exemplo anterior, se efetivamente um e-mail foi o culpado pela tal ligação maliciosa, nós, além de conseguirmos detectar, ou seja, ele vai efetivamente identificar, conseguimos detectar que aquilo veio por um e-mail, vamos conseguir também saber se aquele e-mail foi enviado para outros destinatários e se alguém abriu aquele e-mail ou não. E isto leva-me aqui a outra grande vantagem que estes novos sistemas têm. É que permitem os analistas, portanto, nós no passado, aquilo que conseguíamos fazer é detectávamos aquela ligação, informávamos o cliente, seu cliente, está aqui uma ligação que é necessário bloquear. Okay? Nós com estes novos sistemas, além de sermos muito mais eficientes e eficazes a detectar, conseguimos responder. Okay? Portanto, eu consigo identificar e consigo tomar ações imediatas diretamente a partir destas plataformas. Portanto, consigo primeiro colocar aqueles e-mails em quarentena, diretamente. Consigo correr scans em todos os endpoints que abriram aquele e-mail. Okay? E consigo também ver porque é que os meus controles de proteção de e-mail deixaram passar aquele tipo de e-mail, corrigir o próprio modelo aprender e novos e-mails não voltarem a entrar. Certo. Portanto, e isto é completamente, para quem já entrega este tipo de serviços com ferramentas mais tradicionais, é game changing. Permite-nos ser muito, muito mais rápidos a analisar e muito mais eficazes. Muito bem. Pedro, não posso deixar de reparar que estava aí a tomar umas notas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre estas ideias que o Frederick acabou de partilhar. Estava aqui a tomar uma nota que de facto eu acho que o Frederick disse que faz muito sentido, e eu acho que a IA, eu acho que a IA não nos vai trazer novos problemas, vai-nos trazer se calhar os mesmos problemas, mas num volume muito maior. E assim como traz os mesmos problemas num volume muito maior, nós também temos de ver como é que nós conseguimos usar as mesmas ferramentas para resolver uma quantidade muito maior de problemas também muito mais eficientemente. Ou seja, eu acho que a IA literalmente vem-nos ajudar neste tratamento muito maior de dados. Pronto, temos de nos habituar tanto de um lado como do outro lado da barricada. Okay. Outro ponto, já agora também, que acho também importante, nós ali no SOC, efetivamente, utilizamos
a tecnologia que é-nos facultada pelos fabricantes, não é? Hoje em dia todos os fabricantes estão a seguir mais ou menos este modelo, mas também o próprio uso da IA generativa, não é? Que é o que causou este hype, porque a IA já existe há bastante tempo, e nomeadamente os sistemas de segurança, grande parte deles utilizam outra funcionalidade da IA, que é a parte de machine learning, não é? Mas a parte da IA generativa, aquilo que nós temos visto nos nossos analistas é que aumenta de uma forma extraordinária as competências que eles têm. Dou um exemplo muito simples. Nós, antigamente, se calhar, um analista de nível 2 não conseguiria ter capacidades se tivesse, enquanto estivesse a analisar algum tipo de alerta, se tivesse que produzir um script ou uma query qualquer mais complexa, tinha que recorrer a outros tipos de valências dentro da organização para o conseguir fazer. Hoje em dia, com o uso da IA generativa, já consegue fazer parte do trabalho, portanto, há uma poupança de tempo que é extraordinária, efetivamente. Quero pegar justamente nessa parte da IA generativa, porque há pouco o Pedro disse uma coisa que chegou aqui na minha cabeça, que é, na prática, nós também podemos usar esta inteligência artificial para ir à fonte do problema, não é? Portanto, ou seja, os sistemas que nós usamos são baseados em código. Se esse código tiver problemas, tem vulnerabilidades. Portanto, se nós conseguirmos melhorar a parte do código, estamos logo a resolver na origem, se calhar, uma grande parte das vulnerabilidades. Ou seja, melhor código, menos vulnerabilidades, um mundo digital mais seguro. E a verdade, ou seja, ao contrário daquilo que as pessoas, se calhar, podem pensar, a inteligência artificial é composta por diferentes e várias tecnologias, sendo que uma dessas tecnologias são os grandes modelos de linguagem, os chamados LLM, que estão, por exemplo, na base de serviços como o ChatGPT, mas estes LLMs sabem muito mais do que escrever textos convincentes. Portanto, Pedro, aquilo que lhe perguntava é como é que nós podemos usar, por exemplo, estes grandes sistemas de linguagem para produzir melhor código, menos vulnerabilidades, todos nós mais seguros. Pois, isso é uma pergunta engraçada. Acho que hoje em dia muito do código produzido é gerado por LLMs. Eu confesso, às vezes, quando preciso de fazer assim pequenos exemplos, muitas vezes recorro literalmente ao chat GPT e escrevo, por favor, faça-me um pedaço de código na linguagem X que tenha esta funcionalidade. E normalmente, e é sempre gerado código que tem mais ou menos essa funcionalidade. Pronto. O problema é precisamente no mais ou menos essa funcionalidade. Eu uso esta funcionalidade para desenvolver pequenos protótipos, para coisas que eu preciso de ensinar nas aulas ou que eu preciso testar. Mas muito código que está hoje em produção está cada vez mais a ser gerado por LLMs. E já agora os LLMs geram códigos nas diversas linguagens. Eu já usei para gerar código Python, para gerar código JavaScript, já usei para gerar diferentes linguagens de código. Ou seja, de facto, temos esse poder de muito facilmente conseguirmos gerar código. Mas, como é óbvio, como esse modelo foi treinado em código existente, existe muito código na internet que também ele é seguro, não é? E por isso nós temos de olhar para o código que é produzido e fazer alguma filtragem. Por isso seria interessante ter estes LLMs a gerar código mais seguro, não é? Mas também podemos usar este código para detectar os LLMs para detectar vulnerabilidades. Eu acho que a questão aqui é fazer as perguntas certas. E eu acho que o Frederico tocou aí num ponto importante, que é, hoje em dia, os LLMs podem ser úteis se nós soubermos fazer as perguntas certas, porque a questão de ir refinando as perguntas que nós vamos fazendo, ou seja, já há várias vezes que eu recebi que um LLM, o ChatGPT, gerou código, e eu disse, olha, este código é inseguro na linha, indico qual é a linha. Podes, por favor, fazer uma versão segura? E normalmente o modelo tem essa capacidade de ir regenerando e gerando código que vai adaptando ao contexto que o utilizador vai utilizando. Pronto, isso seria uma coisa interessante de fazer, de modo a conseguir gerar código mais seguro. Eu também já usei, confesso, muitas vezes para um scan rápido de vulnerabilidades. Pronto, eu jogo muitas competições de cibersegurança em que o objetivo é nós descobrirmos qual é a vulnerabilidade e explorarmos essa vulnerabilidade. E já várias vezes peguei no código que me é dado, ofereço ao ChatGPT e digo, olha, por favor, indica-me qual é que é a vulnerabilidade que está presente. E, obviamente,
o ChatGPT analisa o código e vai apontar-me alguns sítios onde há potenciais vulnerabilidades. Claro que depois aquele pedaço de código está num contexto maior e por isso nem sempre a vulnerabilidade que o ChatGPT aponta é explorável porque está envolvido num contexto e o contexto onde está envolvido não permite a ação que o ChatGPT diz. Por isso estes Large Language Models, como têm um conhecimento, ou seja, como têm muita informação da qual podem gerar as suas respostas, eles adaptam-se às perguntas que nós fazemos e conseguem detectar vários padrões que, como uma primeira ferramenta de triagem, até são úteis. Confesso que nunca consegui resolver um desafio utilizando o ChatGPT, acho que quando conseguir, celebrarei esse facto, mas já por uma ou duas vezes me deram intuições de onde poderia estar o problema, que depois requerem muito mais horas de trabalho manual, como é óbvio, mas que me indicaram onde é que estaria o problema. Por isso eu acho que aqui o grande passo que nós poderíamos tentar e que seria uma grande ajuda seria como é que nós conseguimos que os LLMs nos deem respostas que já estejam numa segunda ou terceira fase de refinamento das perguntas. Ou seja, conseguirmos que estes LLMs, de facto, a primeira resposta que dão já seja uma resposta mais segura do que muitas vezes a primeira resposta que é dada. Ok, só assim pergunto de seguimento de forma para uma resposta rápida. O que é que podemos fazer então para que isso aconteça? É afinamento dos algoritmos em função justamente dessas necessidades? Pronto, os modelos eles vão sempre refletir aquilo em que foram treinados, não é? Há sempre o bias do treino. Já não me recordo, mas há uns tempos havia um post engraçado no Stack Overflow. Pronto, antes de haver LLMs, nós íamos procurar as respostas ao Stack Overflow. E havia um post engraçado que era um sujeito que tinha medido quantas perguntas sobre como fazer queries SQL existiam no Stack Overflow e qual a percentagem de respostas a como se deveria fazer a pergunta, qual a percentagem dessas respostas que era vulnerável. E a percentagem de respostas que era vulnerável era muito, muito significativa. Ou seja, significa que estes modelos forem treinados com as respostas do Stack Overflow, estes modelos necessariamente a primeira resposta que vão dar será uma resposta que será a que aprenderam no Stack Overflow e por isso será vulnerável. Por isso eu acho que ainda teremos de treinar os modelos, mas acho que ainda estamos se calhar um bocadinho longe de onde devemos chegar. Muito bem. Frederic, já falámos aqui de algumas potencialidades da IA, ou seja, ajudar os programadores, ajudar empresas que têm, por exemplo, SOCs a proteger outras empresas, mas a verdade é que nem tudo são rosas relacionadas com a inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial também está a ser usada para criar novas tipologias de ataques e para tornar algumas formas de ataques clássicas, como o phishing, muito mais sofisticadas, muito mais convincentes. Portanto, aquilo que eu lhe perguntava, ou seja, daquilo que é a vossa experiência, daquilo que é a realidade com os vossos clientes, o vosso dia-a-dia, quero-nos falar um bocadinho destas novas ameaças que estão a aparecer também com a inteligência artificial e como é que nós nos podemos proteger dentro do possível para esta nova realidade. Ok, eu diria em primeiro lugar que eu acho que coisas novas não há assim muitas. Okay? Aquilo que se vê efetivamente é que está tudo muito mais refinado. Ou seja, aquilo que se analisa mais efetivamente não só que são e-mails de phishing. Antigamente coisas que à primeira vista olhava-se e via-se logo que era phishing, hoje em dia já não. Ou seja, hoje em dia os atacantes, de uma forma legítima, porque o ChatGPT também permite efetivamente escrever de forma correta, não é? Já não vemos, e já escreve bem em português também, por acaso, já está a melhorar. Se o instruímos bem, ele escreve bem em português, portanto, aquilo que se verifica efetivamente é que é muito mais difícil de detectar estes e-mails de phishing. E com a parte dos deepfakes, pronto, fala-se muito, mas nós ainda não apanhamos, não é? Mas acredito que sim, que agora até mesmo haver a imitação da voz, ou seja, impressionar a voz de alguém quando se está a fazer uma tentativa de ataque através da engenharia social, vai ser uma realidade, não temos dúvidas nenhumas disso. E aquilo que verificamos também hoje em dia, e por acaso nós ainda não verificamos, mas foi um artigo que eu li há relativamente pouco tempo, é que também os atores maliciosos estão a utilizar
a IA generativa para criar código. Não é? Há pouco tempo uma equipa da HP a fazer reverse engineering deparou-se com um código que tinha lá os comentários, não é? Ou seja, o próprio código estava comentado. Nenhum ator malicioso que tenha brilho naquilo que faz vai deixar o código comentado, que é para as outras pessoas, para facilitar quem está a tentar descobrir o que é que aquilo faz, ter menos trabalho. Portanto, isto claramente foi feito com o uso da AI generativa, mas aquilo que se verifica é que as técnicas, táticas e procedimentos utilizados pelos atores maliciosos continuam a ser as mesmas. Portanto, vai ter que ser para haver uma fase de investigação, de saber como é que eu vou produzir o meu ataque, vai ter que haver uma fase de, efetivamente, de entrar na rede do cliente, ou seja, como é que eu vou entrar. Portanto, eles não conseguem fugir a isso. O que vai acontecer é que muitos mais atores maliciosos com pouco know-how vão ter acesso a poder fazer, portanto, e vai aumentar aqui exponencialmente, se calhar, a quantidade de ataques e a finesse com a qual vai ser feita vai ser mais difícil. Mas as técnicas, efetivamente, eles não podem fugir a elas. Agora, como é que nós podemos efetivamente ajudar aqui? Porque é com o uso da tecnologia, efetivamente, mas acho que a tecnologia também não chega. E eu não queria estar aqui a ser a ave de mau agouro, por assim dizer, porque agora toda a gente veio o cataclismo e a AI e toda a gente vai sofrer ataques. Efetivamente, vão haver mais e estamos aqui perante, se calhar, aqui uma tempestade perfeita para as organizações. Ou seja, eu acho que as organizações neste momento estão aqui numa conjuntura complicada, porque nós vamos ter esta capacidade dos atores maliciosos fazerem cada vez mais mal. Okay? Depois temos aí a regulamentação que vai entrar, e ainda bem que vai entrar a regulamentação, que vai implicar a que as organizações apliquem outros tipos de controlos para serem mais protegidas. E toda a gente sabe que existe, efetivamente, um gap muito grande no que toca a skills, ou seja, no que toca a pessoas com competências na área da cibersegurança. Portanto, o que é que nós vemos que está a acontecer? Efetivamente é organizações como a WorkCom a lançarem novos serviços para ajudar efetivamente as organizações nesta jornada que não se avista ser fácil. E nós aqui, a nossa abordagem efetivamente é aquilo que eu vejo e a forma como nós entregamos serviços de SOC, já entregamos há algum tempo, é efetivamente acompanhar isto com a tecnologia, mas é o próprio ajudar o cliente a ter a capacidade de ter um SOC. Okay? Portanto, e nós ajudamos o cliente nessa jornada. Mas eu não quero aqui, e é aquilo que eu digo normalmente aos meus analistas, eu a partir do momento em que sentir que um cliente me vê como mais um mero fornecedor, estamos a fazer alguma coisa má. Porque nós, não é só eu ter ali alguém que está a olhar para a infraestrutura do cliente, está a analisar alertas, mais do que isso é, com base naquilo que nós vamos observando, ajudar o cliente a mitigar riscos e a tornar a sua infraestrutura mais resiliente a ataques. Eu quero que o cliente sinta efetivamente que aquele analista faz parte da equipa dele, que aquele analista vai conhecer a realidade do próprio cliente, alavancado com estas ferramentas todas, não é? Para ajudar a proteger efetivamente a sua infraestrutura. Okay. E também há uma componente aqui importante também, que tem a ver com a parte de ajudar os clientes a ter awareness, não é? Porque hoje em dia há certos controles técnicos que não são eficientes. Portanto, e enquanto eu acho que é também função das organizações como a WorkCom também ajudar os clientes a ter esta awareness, não é? Eu acho que enquanto os colaboradores de uma organização não sentirem que são efetivamente parte integrante da segurança da mesma, por muito que haja controles técnicos, é muito difícil proteger as organizações. E é justamente por causa dessa necessidade de awareness e consciencialização que existe este podcast e nós discutimos aqui estes temas. E já agora aproveito aqui também para vender um bocadinho o meu peixe, o Freddy que referiu a questão da legislação. Nós vamos ter um episódio, o 5º episódio desta série vai ser dedicado à legislação, portanto quem estiver a ouvir este fique depois também para os próximos, porque vamos continuar a explorar este tema. Meus senhores, nosso tempo está a acabar, mas tenho uma última questão e pedi-vos uma resposta rápida a cada um. Pedro, enquanto professor, como é que se prepara um aluno, como é que se prepara um futuro profissional
para esta realidade que praticamente todas as semanas nos dá, todas as semanas, todos os dias quase, nos está a trazer coisas novas, novas realidades, novas tendências, novos modelos, novas técnicas. Portanto, como é que se faz esta preparação em tempo real dos alunos, basicamente? Pronto, eu acho a universidade e eu como professor posso contribuir de duas maneiras. Posso contribuir na parte do ensino e na parte da investigação. Acho que na parte do ensino eu já há 6, 7 anos que ensino a cadeira a segurança e software, em que nós ensinamos os alunos as técnicas dos ataques e mais do que olhar de um ponto de vista passivo, defensivo, nós ajudamos os alunos a perceber como é que seria olhar dos olhos do atacante. Eu acho que se nós conseguirmos fazer isso, e eu tenho a certeza que dos 180 alunos que eu tenho por ano na minha cadeira, se calhar 10 a 20 serão engenheiros relacionados com segurança, mas os outros 160, se perceberem como é que se faz melhor código, eu acho que vão facilitar muito a vida dos outros 20. Ok? Por isso, aqueles 160 conseguirem, quando estiverem a escrever código, se forem programadores ou quando forem gestor de projetos, perceber quais os controles que têm de ter no seu processo, eles vão conseguir que o código que produzam é melhor, é mais seguro, vão pensar, bom, eu não vou fazer isto porque o atacante assim vai chegar lá primeiro que eu. Por isso, acho que posso contribuir dessa maneira, de 20 irão ser engenheiros de segurança, 160 irão produzir melhor código que facilitará a vida dos outros 20. Também na academia nós podemos ter programas de treino para profissionais que precisam de entrar nesta área. Nós temos uma falta imensa de profissionais na área de cibersegurança e, sinceramente, por mais que nós estejamos a formar engenheiros nesta área, o volume não chega. Nós precisamos claramente de pessoas que já estão no mercado, que já estão nas organizações, que sejam transferidas ou que comecem a olhar para a cibersegurança como parte da sua função dentro da organização. E por isso nós também, as universidades e o técnico oferece programas relacionados com ensinar cibersegurança, como testar, como desenvolver melhor software. Nós temos esse tipo de pós-graduação. E depois temos também na parte de investigação, não é? E na parte de investigação eu acho que nós temos de melhorar as técnicas, perceber como é que nós podemos usar os modelos que existem para acelerar o processo de detecção, como é que nós podemos usar os modelos que existem para que eles nos ajudem a desenvolver melhor código, e acho que isso é um passo que, assim como os atacantes estão a fazê-lo para desenvolver melhores ataques, nós temos também de ver como é que o podemos fazer para desenvolver contramedidas e defesas de forma mais efetiva. Por isso eu acho que nós temos estas duas vertentes na universidade, tanto ao nível do ensino como ao nível da investigação, e pronto, e acho que aqui há uma simbiose perfeita que podemos criar com as organizações. Frederico, não sei se está a precisar de analistas, mas se precisar, fala aqui com o Pedro, que eu acho que ele está a prepará-los muito bem. Não, mas aliás, ia agradecer ao Pedro porque eu efetivamente tenho o privilégio de ter ex-alunos do técnico nas minhas equipas, não é? E compete-nos a nós, né, nesta fase, fazê-los crescer efetivamente nesta área. Portanto, eles aqui não é teoria, portanto, eles vão lidar efetivamente com casos reais, como é óbvio, e acho que tem sido extraordinário. Eu já não vou ao bit e ao byte, na função que eu tenho neste momento já não vou ao bit e ao byte, esse já lá vem no passado, mas tem sido espetacular ver a maneira como eles e a velocidade com a qual eles crescem. Tem sido extraordinário mesmo. Eu ainda do outro dia estava a dizer ao meu diretor, eu às vezes peço-lhes 4 e recebo 6 em troca. Tem sido mesmo muito, muito, muito bom. Onde é que nós podemos ajudar aqui também? Portanto, acho que já foi falado com a entrega de serviços, não é? Como é óbvio, nesta área, para ajudar os clientes nesta jornada. Criar também awareness junto dos nossos clientes e junto das organizações, tal e qual como disseste há pouco, com base neste podcast, com publicações nas redes sociais, com a organização de workshops que também fazemos. Mas acho que não são só as organizações que podem ajudar. Eu gostava, e isto é quase lançar aqui um desafio ao Ministério da Educação, eu gostava de ver efetivamente, há este buzz agora todo sobre a cidadania e as aulas de cidadania, eu gostava de ver efetivamente ciberhigiene ser lecionada
desde o início, desde a primária, não é? Eu gostava que houvesse automatismos nos jovens de hoje em dia, gostava de ver alguém a levantar-se do posto de trabalho e bloquear o PC, gostava de ver a pessoa a pensar 2 ou 3 ou 4 vezes antes de clicar no link, e acho que isto é a base, isto é mesmo a gênese de tudo. Eu continuo a dizer, nós somos o elo mais fraco no que toca a ataques. E isto tem que começar desde pequenos. Porque senão é ingrato da nossa parte termos ali, está tudo ali espetacular, temos o cliente todo protegido. Mas depois houve alguém que fez alguma coisa de errada e nós não conseguimos ver e pronto, já fomos. Portanto, lança aqui o repto também. Muito bem, acho que é uma forma excelente, ou seja, quase provocador no bom sentido de terminarmos este podcast. Resta-me agradecer aos nossos 2 convidados pela partilha de conhecimento, tenho a certeza que será muito útil para quem nos está a ouvir. O TechFlow volta para um 4º episódio, no qual vamos abordar as tecnologias quânticas e o impacto que vai ter, a curto e a longo prazos, na cibersegurança. Até lá! TechFlow by WorkCom.